Oi, gente, tudo bom? Mais um podcast, tô ligando os pontos, tô aqui com o Vicente, tô falando longe do microfone, não sei, espero que vocês tenham ouvido. É, tudo Oi, bom? Tudo bom, Vicente? tudo bom? Trocou de roupa? Não, a gente veio combinando. Hoje a gente vai falar sobre um tema que a gente até brincou, né? De dar um nome diferentão para chamar a atenção do pessoal. Digitalização das empresas. E assim, o que é digitalização das empresas? Tipo, que a gente ouve digitalização de documentos, né? Isso é digitalização das empresas. Não tem impressora 3D? Então. É o contrário, é o scanner 3D. Você coloca um scanner perto da Ah, empresa aham. e aí automaticamente a empresa está no metaverso. Ah, entendi. Nossa, que explicação boa. A gente Tchau, já, pessoal. É o já tá olhando. PowerPoint. E aí a gente falou assim, em vez de falar de transformação digital das empresas, a gente achou mais legal falar de digitalização das empresas. E aí são vários pontos, né, Vicente, que abarcam esse tema. Vamos falar sobre alguns deles. Eu não vou falar de LGPD muito, eu espero, porque você trouxe aí nas suas anotações alguns pontos que são bacanas. Eu queria puxar, primeiro, o que é, assim, o que a gente entende para dentro da nossa empresa com relação à força de trabalho, o que a gente pode usar, assim. Eu acho que é importante, assim, o nosso propósito aqui nessa conversa não é aprofundar um assunto em específico. A tal da transformação digital, que é um nome que ficou batido e por isso que a gente está propondo a digitalização das empresas, mas que são sinônimas, a gente já vem falando disso há muito tempo. Só que a cada onda vão surgindo novas oportunidades, novas ferramentas, novas discussões que não necessariamente são jurídicas, mas sempre tem aquele fundinho jurídico e ligado na estruturação de negócio. Quem conhece a gente sabe. Se o jurídico ficar lá dentro da bolha e ficar vendo lei de 1916, não vai dar certo. Quem entra em negócios precisa saber do negócio também. Então, acho que a ideia dessa conversa é a gente falar sobre vários temas que estão em voga, tem a ver com transformação digital, digitalização de negócios, e como formas mesmo de ferramentas de você mudar ou Otimizar. revolucionar. Vou falar desculpe, tá? Porque é horrível. As empresas, Epa. os modelos de negócio, e isso implica naturalmente com estruturas jurídicas, seja em contratos, em termos de uso, em reestruturações societárias, ou desafios regulatórios que a gente está acostumado a enfrentar, de coisas que são criadas e não tem regulação ainda, como, por exemplo, até pouco tempo atrás não tinha quase nada de regulação, agora já tem um pouco, né? Tokenização. Uhum. Então vamos lá. Bom, Você pediu para falar força de sobre trabalho. força de trabalho. Bom, aí já é meio que bater, acho que um pouco no que a gente podia conversar um pouco é sobre trabalho à distância. Pode ser, mas isso já está meio batido por conta da pandemia, né? Nós mesmos aqui, nem sei se a gente comentou isso em algum episódio, quando bateu lá 2020, né, a gente foi para o online e ficamos 2 anos totalmente online, quase 20 pessoas trabalhando online. E isso inúmeras repercussões do ponto de vista trabalhista e regulatório, né? A gente não vai descer aqui em detalhes sobre regulação, mas uma tendência, eu acho, ligada a isso, é o nomadismo digital. A gente está trabalhando em alguns projetos e estudando algumas formas de trabalho híbrido. E as empresas vêm narrando formatos híbridos dos mais diversos, inclusive formatos híbridos com janelas enormes, né, de meses online para pouquíssimos dias ou meses presenciais, de maneira que a força de trabalho consegue trabalhar de vários lugares do mundo durante os ciclos. Como regular isso, né? Como prever isso no compliance trabalhista, se a pessoa for CLT, ou como trabalhar com isso nas outras formas diferentes ou mais modernas de trabalho, como
seja PJ, seja partnership, né? Acho que essa é uma tendência que a gente tem visto, é o próprio desafio aqui do escritório, de conversar e estruturar de maneira mais assertiva, É, ou assertiva no sentido também do que o judiciário vai pensar disso há alguns anos, né? Porque a gente ainda está na estruturação é, ótima, vamos dizer assim, regular, eficiente desse tipo de formatação de trabalho, e a gente não sabe também quais serão as repercussões integrais disso ainda, né? As decisões elas são muito recentes e ainda muito incertas, vamos dizer. Então é bacana a gente comentar sobre isso também, né? Quando for estruturar, em pensar de que maneira os controles podem ser exercidos, se há necessidade ou não de controle, até de repensar se há necessidade ou não de contratar seletistas. Tudo isso envolve a questão da estruturação do negócio em si. a digitalização nesse sentido passa, acho que também por uma mudança de forma de pensar dos gestores. Isso. No bate-papo que a gente tem com muitos empresários, ainda em alguns modelos ou alguns setores, a gente ainda vê um pouco de paranoia de controle das pessoas que estão fora, no sentido de ter que controlar horário, controlar quantos minutos de tela a pessoa está tendo, se a pessoa está mexendo o mouse, se não está mexendo o mouse. Pode ser que em muitos setores faça sentido isso. Só que talvez faça muito mais sentido trabalhar projetizado, né? A gente se acostuma muito bem com isso. Então, as entregas ou controle, entre aspas, é baseado em entregas e não em tempo. Isso facilita muito se você for pensar num trabalho remoto, um trabalho que a pessoa pode trabalhar em qualquer lugar que ela esteja, na sacada do Airbnb em Jericoacoara, né? Então, acho que isso é legal, mas conversando, outra coisa que eu lembrei, e eu acho que tem a ver também com essa novidade de ano de governo, que são os trabalhos do que hoje nas plataformas tem sido chamado de parceiros, né? Que são esses modelos desintermediados de Uber, iFood e tudo mais. Esses sistemas, esses modelos de negócio que trabalham com trabalhadores eventuais precisam também ficar de olho, porque existe, claro, pela tendência ideológica do novo governo, de eventualmente passar uma regulação. E isso pode impactar diretamente esse tipo de trabalho plataformizado, que é muito comum, né, de você intermediar trabalhos, grupos de trabalhos, enfim. A gente já trabalhou nos últimos anos estruturando, né, modelos de negócio desse tipo, de você ser uma plataforma de ligar, né, um match entre quem quer trabalhar e quem quer receber e quem quer vender. Muitas vezes é um trabalho de três pontas. Isso é uma tendência, eu acho, de eventualmente ter alguma regulação, precisa ficar de olho. É o viés que a gente está vendo, que a gente estava conversando no podcast de tributário, a gente pode trazer para o trabalhista também. Então, assim, é um outro olhar que esse governo tem para essas regulações. Enquanto o passado era um pouco mais aberto, vamos dizer assim, liberal no sentido de regulatório, esse já é mais fechado, mais protetivo para o trabalhador. Não que a Justiça do Trabalho tenha alterado muito o entendimento, porque isso a gente vê, enfim, a tendência das decisões judiciais continuava a mesma. Mas o regulatório indica, né, dá caminhos para os empresários, de que forma agir em determinado momento da economia, e é o que a gente tem hoje. Eu acho que outro assunto que a gente pode conversar também diz respeito à prestação de serviço ou parcerias com fábricas de software ou de desenvolvimento. Quando a gente está falando de digitalização das empresas, muitas vezes a gente depende de desenvolvimento, né? E de código mesmo, de gente de software, de plataforma desenvolvendo. E tem sido cada vez mais comum porque assim, é um serviço muito caro, o investimento é muito alto. E a gente tem, nas nossas estruturações, feito muitas parcerias ou joint ventures, se for falar, em que empresas, empresários, startups se associam a casas de software ou de desenvolvimento ou de tecnologia de maneira
societária. Então, as empresas de tecnologia mais estruturadas têm aceitado participar do equity desses negócios em troca de, no futuro, claro, participar de um evento de liquidez, de um IPO ou de uma rodada de investimentos. E essas negociações são bastante, não são muito complexas, mas são muito importantes. Porque normalmente nessas negociações, os, os donos dessas empresas ou as próprias empresas de tecnologia e de codificação, elas ficam responsáveis por uma área do negócio, que normalmente nomeia um CTO, né? Um responsável pela tecnologia. E é preciso regular como que vai se dar a entrada dessa empresa conectada diretamente no equity do negócio, da startup ou da empresa. E são muitos os desafios que começam a aparecer nesse sentido, porque se você conecta diretamente a empresa de tecnologia no negócio, societariamente, você acaba podendo trazer um passivo Exato, isso que eu ia falar. que tem numa empresa de tecnologia, que normalmente tem muitas pessoas ali trabalhando. E muitas pessoas que podem ser PJ, ou é aquele negócio eventual, ou enfim, a gente sabe que tem vários formatos ali, né? Porque as empresas de tecnologia elas trabalham com uma força de trabalho É muito diferente, específico isso. né? É E elas isso. sofrem uma concorrência gigantesca hoje, porque, como a gente estava falando de trabalho remoto, é trabalho remoto offshore, né? Então, Uhum. o desenvolvedor de determinado, que sabe uma linguagem de programação específica aqui em Maringá pode estar prestando serviço para uma empresa, sei lá, na Finlândia, recebendo em dólar, né? Então, por um lado, as empresas de tecnologia sofrem um assédio muito grande em termos de força de trabalho. Por outro lado, eles trabalham com pessoas muito mais jovens e que têm toda uma cultura específica, que nem sempre se adequam ao modelo de CLT. E às vezes, por conta desse somatório de coisas, acabam tomando um pouco mais de risco do ponto de vista da estruturação da força de trabalho, seja CLT, PJ ou partnership. Então, às vezes, e tem outra, essas empresas costumam crescer muito rapidamente, de maneira que às vezes não dá tempo de você estruturar. Então, assim, uma parte, se você é empresa de software, casa de software, fábrica de software, é importante que você olhe para a forma como você está estruturando a sua força de trabalho, porque existem muitas oportunidades. Partnership é uma delas. Mas, por outro, você que está se associando à empresa de software, é Tem que ter uns importante. cuidados aí para não trazer para si esses riscos, né? Exatamente. Porque se eventualmente ali está desestruturado, pode ter uma tendência, ou uma sequência, uma avalanche de questionamentos que podem ser trabalhistas, por exemplo, e isso pode impactar diretamente lá na tua empresa. Então, essas negociações são muito boas, porque, de certo modo, o empresário ele não dispõe de caixa para pagar hora técnica de desenvolvedor, que é caríssimo, mas, por outro lado, também precisa ser bem feito sob o ponto de vista de análise de risco e estruturação documental, contratual e societária. O que mais? Metaverso? Tokenização? Eu acho que tokenização é bom, né? Porque Eu a gente já acho. falou algumas vezes, a gente, inclusive no escritório, é pioneiro, né, em trabalhar algumas tokenizações, como foi o caso lá da parceria nossa com o pessoal da Bravo, que a gente fez a primeira tokenização imobiliária lá no concurso da Fibri. Isso, inclusive, gerou o nascimento aí da Insígnia, e hoje estamos com vários projetos conhecidos no mercado, né? Inclusive Cashback Token, que a gente fez em parceria com a Vitacom, no On Jardins, lá em São Paulo, e temos outros muitos projetos, e um deles, inclusive, diz respeito ao metaverso. O metaverso é algo bastante complexo, porque acaba, como todo hype, eu acho que acaba sendo
exagerado, né, em Uhum. muitos pontos. Sim. Tem gente que compara o metaverso a basicamente um Second Life, assim, né? Tipo, basicamente é um videogame que a pessoa tá lá. A gente participou no ano passado de muitas conversas, são muitos desafios ligados ao metaverso, né? De, por exemplo, algumas provocações, né? Como que funciona a questão sobre a propriedade artística e intelectual dentro do metaverso, né? Porque você vai representar é, obras de arte que existem na vida real, no museu tal, mas se você colocar aquele museu no metaverso, você pode colocar aquilo no metaverso e vai precisar ter uma autorização ou pagar royalties ou pagar licenciamento para aquelas obras de arte que estão ali expostas. A gente chegou a conversar com pessoas que defendiam a necessidade de você, inclusive, ter participação do poder público para fazer a representação de cidades no metaverso. Então, poxa, você poderia, por exemplo, representar o Rio de Janeiro no metaverso e representar o Cristo Redentor no metaverso. Você estaria ganhando dinheiro com algo que é público? Acho que são muitas as questões que podem ser suscetíveis de Levantadas. discussão, Aham. mas eu acho que, por outro lado, passa a ter um mar de oportunidades de você estruturar negócios em metaverso, né? Acho que um exemplo bom é o que a gente tem feito com o pessoal da Insignia, que é a possibilidade, por exemplo, para projetos imobiliários, você acompanhar o andamento ou mesmo se colocar dentro de projetos imobiliários antes que eles existam e sentir e ter a sensação de como será aquela construção em detalhes, porque você projeta projeta não, né? Projeta, na verdade, mas é que projeta o projeto. É. Então você traz um projeto que está parametrizado em BIM para dentro do metaverso e aquilo é o retrato, tijolo a É, tijolo, você de como é passa a a ter uma construção. experiência no seu avatar ali de como aquilo funcionaria, para inclusive se animar com a compra e o empreendedor, por outro lado, verificar, sentir o mercado, né? Se está quente, se as pessoas se interessam efetivamente, se dá para fazer alguma alteração. Enfim, é uma ferramenta bastante importante, assim, bastante bacana, além de ser do hype, né? Isso, os empreendedores da área imobiliária, eles sabem que existe esse período entre o lançamento e a venda até a entrega, que fica esse vazio que a pessoa está pagando as parcelas, enfim, até o financiamento e entrega da obra. E nesse período você consegue, por intermédio do metaverso, criar um relacionamento com a tua base de clientes, né? Uhum. E É porque hoje, basicamente, a gente tem showroom, né, Vicente? só É, que é muito limitado, isso, a né? gente tem uma maquete Decorado, e um né? decorado e um Isso. showroom, no máximo. Essa experiência é normal que essas experiências são oferecidas para os clientes. Com essa nova ferramenta, a otimização disso, né? O Isso. pessoal passa a ter bem que você falou, uma ligação diferente com o cliente. Não sei, acho que engaja melhor, né? Dá uma fidelidade maior também. Sim. Enfim, são muitas oportunidades Uhum, possíveis, só que o metaverso tem esse desafio enorme que é a parte regulatória. Então, sim. as digitalizações de empresa que passarem a usar o metaverso como ferramenta, precisa ter uma atenção muito grande na questão regulatória, porque basicamente não existe regulação ainda no Brasil sobre metaverso e tudo tem que ser adaptado. Uhum, Como era a tokenização, né? uhum. Hoje a tokenização tem um pouco mais de parâmetro. A gente tem uma expectativa de que cada vez mais, e principalmente nesse ano, tenha uma regulação já mais estruturada. Mas, por exemplo, a CVM já expediu, né, uma orientação sobre o que ela vai considerar como tokenização de é, valores mobiliários. Uhum. Então, inclusive, dentro do chamado teste de Howey, que é o teste que a SEC, né, que é a CVM lá dos Estados Unidos, usa para analisar os investimentos para verificar se eles se qualificam como valores mobiliários,
Agora a gente tem um pouco mais de segurança para estruturar produtos de tokenização, porque a gente consegue, Sem dentro das correr o risco orientações. levar uma chapuletada da CVM, né? Isso, porque CVM, basicamente, caso você vá fazer distribuição pública de Isso. valores imobiliários, você precisa ou Atender várias diligências. você vai estar fiscalizado pela CVM, você precisa registrar a tua oferta na CVM. Então, muitos casos, com base nessas orientações, você consegue ter um pouco mais de segurança na estruturação das tokenizações, de maneira a ou então se submeter ao registro, ou então argumentar com a CVM o pedido de dispensa, e a partir do pedido de dispensa você fica muito mais seguro para realizar aquela tokenização sem correr o risco de levar um stop order da CVM, né? Então, tokenização em blockchain deve ser algo que vai crescer muito esse ano e pode ser usado como ferramenta para várias digitalizações de empresas. Um assunto que também está anotado aqui é a contratação por uso, ou pay per use, né? Não é paper de papel. E a gente estava conversando aqui até internamente, né? Que são aquelas Sim. situações de, por exemplo, o seguro ser contratado a depender do uso. Porque hoje você contrata normalmente, né, um seguro para o teu carro sem saber, cara, Esperando não usar, né? E o esperando não usar, perigo. mas você paga não muito diferente de uma pessoa que está o dia inteiro, tipo, o vendedor que está lá o dia inteiro andando Sim, de sim. carro, então é muito mais sujeito a ter um sinistro. Diferentemente de você que mora a 1 quilômetro de casa e fica com o carro guardado É, na porque daí garagem o dia os inteiro. perfis são muito parecidos. Vamos colocar um perfis de pessoas muito parecidas, mesma idade, enfim, e mesmo tempo de carteira e tal, porque daí a seguradora não consegue diferenciar assim muito gigantemente para ter uma proposta diferente para mim. Vamos supor que sejamos iguais e você. Eu acho que Nesse caso, o custo e a complexidade de você uhum, colocar a pólice de seguro tão sob medida não permitia. inviabiliza. Mas Uhum, hoje, com a tecnologia, e a gente pode falar um pouco de IoT e 5G, né, que estão intimamente ligados, com você ter maior cobertura de internet, com mais facilidade, conseguir implantar ou interligar equipamentos diretamente na internet, o que vai ser muito mais fácil com o 5G chegando, você consegue fazer monitoramento muito mais sob medida, e aí você junta isso com a grandiosa capacidade de tratamento de dados, análise de dados, mais inteligência artificial, ChatGPT, não, já o ChatGPT a gente sabe, né, que é linguagem, mas é sim. um exemplo do poder inacreditável da inteligência artificial. Você vai conseguir cada vez mais trabalhar com produtos sob medida. Uhum. Então, o seguro foi um exemplo, né? Mas existem muitas possibilidades. O contraponto disso é a privacidade, né? Pois é. Aí, Porque desse jeito, e a partir do momento que você aceitar, por exemplo, a colocar uma forma de rastreamento no teu carro, ou no teu celular, ou de qualquer modo, das suas condições de uso do veículo, para pagar menos seguro, você está abrindo, de certo você modo, não é nem abrindo, você tá botando seus dados no negócio, vamos dizer assim. É um ativo, não é só o dinheiro. Você não está dando só o dinheiro, você está dando também os seus dados. E é super importante isso, porque daí você tem que olhar muito bem na hora de contratar. Isso é super importante. Tem um monte de empresa séria e tem um monte de empresa que não é séria. Então, antes de contratar qualquer tipo de coisa nesse sentido, como é muito recente esse tipo de atuação do mercado, é bem bacana privilegiar ou priorizar as empresas que trabalham direito. Então, tem sim que perder um pouquinho de tempo para ler os termos de uso e política de privacidade vinculados a esses contratos. É essencial, porque senão você está pagando com os seus dados, literalmente, você economiza em moeda e você não sabe o que vai acontecer com esses dados depois, que podem ser aí comercializados, a gente não sabe por quem, para quê, enfim, e por tempo indeterminado também. é, acho que essas interligações tecnológicas vão acabar gerando, de certo modo, o amadurecimento da Uhum, população e das empresas sobre a importância de ter uma regulação de dados. Porque exatamente. eu estava pensando aqui agora mesmo, conversando, vamos usar esse exemplo aí do seguro de carro.
o registro de dados ou tratamento de dados relativo ao uso do veículo e por onde ele transita, eu imagino que ele possa ter um nível de detalhamento coletado e tratado que realmente vai devassar a sua vida, mas numa empresa mais séria e mais comprometida com a privacidade e com o tratamento de dados até o nível essencialmente necessário para Prestação de promover aquela serviço prestação de para serviço, aquela finalidade. poderia sim fazer um monitoramento, mas que de certo modo anonimizasse a pessoa de maneira que você não soubesse efetivamente onde que você está, por onde que você passou, quantos minutos você ficou, qual estabelecimento você entrou e deixou estacionado. E mesmo assim conseguisse te mostrar ou te dar o input necessário para fazer a A policy contratação é sob medida. específica para você, exatamente. Isso. É. Do mesmo modo, essa questão da contratação sob medida passa, por exemplo, pelos planos de saúde, Uhum. né? Você pode optar eventualmente por abrir mão da tua privacidade a respeito de certas condições ou informações sobre seu estado fisiológico, ou até mesmo informar o plano de saúde sobre alguns hábitos de consumo ou hábitos de exercício, enfim, e com isso, eventualmente, conseguir pagar um Um plano de saúde mais plano mais barato. barato. Uhum. Então, esse tipo de situação, cada vez mais, por exemplo, você usa um smartwatch, É, isso aí já. né? Uhum. Super difundido. O problema é que o smartwatch, ele pode, dependendo do que você usa, ele pode enviar esses dados para pessoas com quem você não tem contato para monitorar e para te oferecer serviços. Já aconteceu, não estou inventando, todo mundo já sabe disso, na verdade. É um dado sensível e pode fomentar mercados aí que não são muito É, bacanas, né? Então é importante. Enquanto você falava, Vicente, eu estava até fazendo aqui uma comparação. Dificilmente a gente assina um contrato antes sim, né? Sem ler. Porque a gente quer saber o que vai acontecer com a gente se der algum problema. Então, para qualquer coisa, a gente está falando de carro, quando você vai alocar um carro, você quer saber por quantos dias, que multa você vai pagar, que horas você tem que devolver, se você bater o carro, o que acontece, tal, tal, tal. É, eu acho que a gente vai chegar mais rápido nesse nível de maturidade no que se refere a dados, porque hoje todo mundo assina automaticamente termo de uso e política de privacidade sem ler, mas quando vai contratar esse tipo de serviço, vai passar a ser natural, porque a pessoa vai começar a entender que, na verdade, os dados dela são muito mais valiosos que o dinheiro dela. É isso. Então, eu espero que isso aconteça meio logo, sabe? eu sou mais pessimista, né? Então, eu acho que isso vai acontecer um pouco pelo aprendizado pela dor. Quando as Então, pessoas se sentirem devassadas o suficiente para terem ou uma. acontecerem, passarem a acontecer vazamentos e acontecerem situações que vão realmente causar mais transtorno para as pessoas, porque a gente está falando ainda num nível de tratamento de dados no Brasil que já é muito grande, mas que com essas revoluções tecnológicas que são extremamente rápidas, Diárias. é, vão passar a ser, enfim, a gente pode viver algo impensável, né? E nesse amadurecimento, cada vez mais vai ser importante também, vai ter mais exigência por parte da população para saber como que os seus dados vão ser tratados. E por outro lado, acredito que vá também surgir o que já existe, a tendência de você ser mais user-friendly Amigável mesmo, na comunicação. exatamente. E aí, por exemplo, trazendo para digitalização não é só tech, tem a ver com mudar mesmo paradigmas de comunicação, por exemplo, né? No mercado imobiliário, a lei dos estratos lá de 2018 causou uma revolução nesse ponto de vista tecnológico, porque obrigou que as incorporadoras coloquem quadro resumo em seus contratos. Uhum. Isso, de certo modo, falando do jeito, no assunto que a gente está falando aqui, é uma imposição legal de legal design, né? O design legal, ou enfim. Por quê? A partir do momento que você tem um quadro resumo, é uma forma de você comunicar para o mercado, tá, é importante que você leia 40 páginas de contrato, mas
a essência do que é mais importante está aqui. Eu imagino que isso pode ser uma tendência não só em termos de uso de LGPD, mas uma tendência generalizada nas estruturações de negócio, de maneira além de estruturar de maneira adequada, bem redigida a documentação, pensar em como comunicar isso de maneira adequada e simpática até para o público-alvo daquele documento, Uhum. né? E é o que a gente procura também fazer aqui com os Sim. nossos documentos. A gente está escrevendo os documentos. Se a gente está fazendo uma operação de M&A, a gente não vai se preocupar em escrever facinho, porque nós estamos falando de uma operação ultra complexa, advogados dos dois lados, e que de fato precisa ter algo A muito técnica tem que aprofundado. aparecer mais do que exatamente, do que não precisa ser fácil de entender, né? Agora, se a gente está falando com um contrato que vai ser voltado para o consumidor, é É óbvio, óbvio, não só por exigência legal, mas pode sim. ser um diferencial do teu negócio. Né? Por exemplo, rede de Entre fechar e não franquias. fechar um contrato, E- ou entre ser discutido ou não ser discutido judicialmente, né? Ou num PROCON da vida mesmo. Esse tipo de documento, né? então acho que no conceito da mesma forma que inovação não é TI, esse conceito que a gente está trabalhando de digitalização e transformação digital é um pouco mais amplo do que simplesmente Tech. computador e, enfim, né? Acho que com isso deu para dar um panorama geral sobre um monte de coisas. Deu. Eu acho que um Um bom pacote. início, uma introdução para a gente conversar. Mas dando spoiler já, a gente vai trabalhar muitos desses assuntos aí no nível mais profundo, numa nova linha que a gente vai lançar aí daqui a uns dias. E esse ano a gente vai falar bastante sobre esses assuntos, agora muito mais na prática, com exemplos e implicações jurídicas para a estruturação. Então acho que é tipo o pontapé inicial, Isso. e aí acompanhem o Ligando os Pontos, porque tem muito mais aí pela frente. Até mais. Tchau.